Thiago e o Edson. Tá. Bom, esse aqui é a nossa logomarca, o nome da nossa cervejaria. E antes da gente escolher esse nome, nós escolhemos uma receita para ser inicialmente produzida. Então, o nosso estilo é uma APA, uma cerveja Australian Pale Ale. Só um minutinho, desculpa. Cadê o trabalho escrito? Eu tenho que Alisson. Desculpa aí. Pode ir. Então, a gente escolheu essa APA porque ela tem um alto corpo de sabores e a gente gostou bastante desse estilo, né? Então, o que é uma definição de cerveja premium? Uma cerveja premium ela é uma cerveja que ela não usa aditivos, né? O que são esses aditivos? Açúcar, né? Milho, arroz. Então, ela só vai usar os grãos especiais, o lúpulo, a levedura ali, não vai ter essas coisas para baratear custo, né? Por isso que é um produto de mais elevado custo e um público diferenciado. Isso aqui é uma tabela periódica dos estilos de cerveja, né? Então a nossa está localizada aqui, são as Pale Ale. Ela é uma cerveja de tom mais escuro, um teor alcoólico, a nossa ficou em 5,2%, né? E aqui é bacana que essa tabela está em constante evolução. Tem muitos estilos, né? Cada vez o pessoal vai desenvolvendo mais. Bom, primeiramente, antes de mencionar a cervejaria, a gente pouco material ofertado, né, para conhecer os processos e tal. Então a gente conversou com o mestre cervejeiro, Craft Beer, que produz cerveja em casa, e ele se propôs de fazer uma receita com a gente, equipamentos caseiros, né, e a gente poder acompanhar passo a passo de todo o processo e poder dimensionar melhor os equipamentos, né, porque tem uma infinidade de equipamentos, mais automatizados, menos e coisa e tal. Né? Bom, nossos equipamentos, nosso fornecedor é essa Dragon Beer. Essa Dragon Beer ele atende, se você quer produzir de 100 litros até 30 mil litros, eles atendem. Né? A nossa escolha foi, o limite era 15 mil litros por mês, nós escolhemos 10 mil. Por que 10 mil? A questão de valores, né? Para você produzir 10 mil, no nosso caso, e fosse produzir mais de 10, aumentaria muito o custo dos equipamentos, de acordo com os tanques fermentador, maturador, as cozinhas cervejeiras, né? E é um equipamento bastante automatizado. Até a nossa envasadora ali, ela invasa, tampa a cerveja, faz a limpeza de garrafas. As cozinhas também são todas automatizadas. E os equipamentos eles são dimensionados para 2.500 litros, por exemplo, a cozinha. A gente vai produzir 2.000, né? Você trabalha ali com uma margem boa, não danifica o equipamento e tal. Essa aqui é a nossa receita. Então temos aqui os grãos, né? O cararoma, o carahel e um pilsen. Eles são todos grãos maltados para originar a cerveja premium. Aí temos os lúpulos, o Polaris e o Galaxy. Aqui são colocados em vários itens deles, porque eles são colocados no processo conforme o tempo da fabricação. Então tem o tempo zero, que é quando eles param, eles fazem a sacrificação, eles interrompem a produção do amido, né, a transformação do amido em açúcar, e entra no tempo zero, como eles dizem, o primeiro lúpulo. Isso vai começar a formar essa cerveja. São características que com o tempo você não altera mais. Então, se você der o amargor inicial, para o final você já não altera mais o amargor, você consegue alterar o sabor ou o aroma. Então, a Galaxy, ela vai dar o sabor, que é lembra a fruta mamão, o finalzinho dela. Então, tem todo o tempo do processo e por isso a gente acabou separando elas em etapas aqui. Mas esse é nosso lucro. Aí ele usa um açúcar, que é o Demer Sugar, que é um açúcar desses grãos, para não pôr açúcar refinado, um açúcar qualquer, porque se colocar um açúcar refinado numa cerveja, ela vai puxar por um gosto alcoólico de cachaça.
que não é interessante numa cerveja. Então, usando o açúcar específico dos grãos, você consegue aumentar o açúcar da cerveja para as leveduras fazer todo o processo de transformar em álcool e gás carbônico e não deixa aquele gosto de álcool na cerveja. Nós usamos o fermento Sapphire English Ale, que é o fermento que vai originar a Australian Pale Ale, água, as garrafas 600 ml e as tampas, né? Aqui a gente colocou o custo para cada item, colocado em quilos, né? O pacote. Aqui a gente conseguiu com a experiência desse cervejeiro, que a gente consegue duplicar um dos itens mais caros, que é a levedura. Se você pegar ela um dia antes e colocar ela, porque ela é uma levedura seca, ela é bem desidratada, porque ela está inerte. Então você coloca ela na água para ela ativar a levedura e em 24 horas você duplica ela. Então você consegue reduzir o custo dela pela metade. A água tem um asterisco aí, porque se a gente usar um poço artesiano, vamos economizar 14 mil litros por braçagem. Né? E aqui o custo operacional de mão de obra da produção. Isso não envolve o pessoal do escritório, administrativo, o cervejeiro e um funcionário. Nós chegamos aqui em 10 mil litros, né? E o valor por garrafa ficaria em R$ 3,95. E o valor por litro em R$ 6,72. Nós colocamos o valor por litro porque, pela legislação, eles não taxam imposto por garrafa, é por litro. Então, por isso a gente quis colocar o valor por litro. O custo da implantação. Aqui temos o nosso moinho para 700 quilos, né? A cozinha cervejeira para 2.000 litros, a bomba atmosférica que é para conduzir o mosto depois da cozinha para os fermentadores, o super resfriador, aerador de mosto, ele é uma placa para trocar o calor. Então a cozinha ela vai estar ali a 90 graus, né? Então se você tirar isso e jogar direto para o fermentador, até reduzir essa temperatura para você pôr a levedura, demanda muito tempo. Então você já joga nessa placa resfriadora e ela já baixa drasticamente a temperatura do mosto para a levedura entrar em ação. Isso melhora o tempo, né, de produção. Aí o banco de frios é para manter os fermentadores depois em baixa temperatura para maturação. E o chiller de refrigeração é o que faz essa placa trocadora de calor e atende o banco de frios também. Temos daí um kit de medição para o cervejeiro, que você precisa de um medidor de pH ou um tetraptômetro. Ele vai pegar a densidade da cerveja e vai fazer um espectro de luz e vai dar um desvio. Esse desvio vai mostrar o grau alcoólico da cerveja. As máquinas envasadoras e tampadora, né, que é uma máquina só que faz todo o processo. A mesa de pasteurização, que se a cerveja não for pasteurizada, ela é considerada como chopp. Só que a vida útil dela é bem pequena. Então, o processo de pasteurização ela vai durar aí um bom tempo. A mesa rinse, que é para fazer as limpezas das garrafas novas, né? A caldeira de vapor, que vai ficar na casa das máquinas e vai gerar toda a temperatura para pré-aquecer o mosto, para fazer toda a fervura. A gente não usa sistema gás, que é um desperdício de energia. O pessoal está usando sistema a vapor agora, eles conseguem reutilizar esse vapor para várias etapas da cervejaria. E um compressor e a rotuladora. Aqui nós fizemos uma projeção de venda para os 5 anos após o investimento.
Então, essa projeção funcionaria da seguinte forma. Tem o aporte de capital e leva de 4 a 6 meses para estabilizar a produção, o pessoal, tudo entrar em sincronia. Então, como leva em média 45 dias a nossa cerveja, ela é produzida um pouco antes para em 30 dias ela fechar o ciclo para fazer as 10 mil litros por mês. Então, temos aqui o custo por garrafa de R$ 3,95 e a quantidade anual de garrafas seriam 204 mil garrafas. O custo total desse produto seria R$ 805.800. Notando que a receita que isso geraria é de R$ 2.550.000. Um dos maiores problemas de uma microcervejaria são os impostos. Aqui o nosso imposto, a carga tributária é de 39,80%, uma carga altíssima. Por isso a gente se assusta com o preço de cervejas, né? 25, 30, 40 reais uma cerveja, 500 ml, é muito alto, mas devido a essa taxação de imposto. Então é uma briga muito grande no mercado com as grandes cervejarias com as micros, porque as grandes fazem toda uma jogada comercial, porque elas fabricam a cerveja e elas compram o grão. Quem vende o grão é ela mesma. Então aí ela já consegue vender o grão por um preço diferente e ganhar no grão e baixa o valor daí no final da cerveja. Então na verdade ela está ganhando antes da venda da cerveja. Então ela consegue reduzir a parte de imposto, tem benefícios também do governo, né? E isso que o microcervejeiro não tem muito acesso. Todos os dados feitos pelo IPCA de setembro de 2016, ele vê o índice de inflação anual. Então, em cima desse índice, a gente fez a tabela e o reajuste anual foi em cima desse índice. Então, para todos os anos que se decorreram, a gente teve esse acréscimo de carga tributária, custos em cima da inflação. E a gente estimou um aumento de produção assim, bem modesto, de 5% ao ano a mais, para gerar um faturamento melhor. Aqui nós mostramos o ponto de equilíbrio. Essa é a parte mais importante do projeto, que mostra o quanto você tem que fabricar para zerar as contas, para você não ter prejuízo. Então, para a produção inicial do primeiro ano, teriam que ser feitos 175.063 garrafas. Seria aqui. E aqui o valor bruto e o percentual que isso corresponde à produção total. Como na tabela anterior a gente pode verificar, a receita bruta é de 2.550.000. E aqui o ponto de equilíbrio a gente alcança em 2.180.000. Então, com 86% da produção, a gente paga todos os funcionários, toda a matéria-prima e tem um lucro zero. Não é um lucro negativo nem positivo. Por isso é o ponto de equilíbrio. Para o segundo ano, a gente já nota que com aquele aumento, mesmo de 8,47% da inflação, com um aumento de 5% na produção, o nosso ponto de equilíbrio cai para 77%. Isso quer dizer lucro, porque ali já está todos os custos, toda a matéria-prima, custo variável, e a gente consegue reduzir isso, né? Nós escolhemos a Dragon Beer porque eles têm um produto que pode ser financiado pelo Finame. Então, assim, você poderia entrar com esse projeto, né? Projeto econômico num banco, no BNDES, no BNDE, e pegar uma linha de crédito de implantação. O que seria a implantação para eles? Você entrar com 50% do valor, que, como a gente viu nas tabelas, dá 600 e poucos mil, né? Você entra com 50% do valor e o banco entra com os outros 50%. E isso pode abranger o maquinário, a construção civil, a matéria-prima e até capital de giro em cima desse projeto. E como eles têm parceria com o Finame, o Finame libera o maquinário da Dragon Beer para você pagar em 10 anos e você tem carência às vezes de 1 a 2 anos, conforme a conversa,
conforme a garantia também, que é muito importante. Então, o BNDES está pedindo 3-1. Então, você quer fazer um projeto de 1 milhão, você vai dar 500 mil e o banco te dá 500. E você precisa de 1,5 milhão de garantia para eles te darem esse aporte. Só que todo investimento entra como parte de garantia. Então, a gente viu o equipamento deles melhor assim, custo-benefício, porque em pouco tempo e utilizando apenas 6 funcionários, né, ele daria um retorno anual quase que dando para pagar o projeto, e poderia ainda parcelar esses equipamentos por 10 anos, aí, melhorando o fluxo de caixa, capital de giro e podendo ampliar. O nosso projeto foi para 10 mil, só que todo o maquinário poderia chegar a 30 mil litros. Teria que aumentar a parte de fermentação. Então, cada fermentador está na faixa de 37 mil, e com o passar do tempo, né, a gente pode só adicionar esses fermentadores. E aí, no caso, para 15 mil, quantos fermentadores precisariam? O ICEP deu um ponto. O ICEP deu um ponto. Ela usa 7 fermentadores hoje, e ela supre os 15 mil. A gente está trabalhando... Esse projeto que está aí nesse custo supre os 15? Sim, mas nós estamos trabalhando com 10, porque tem que ter uma margem de segurança. Se um lote der problema, você tem um cilindro reserva ali para suprir isso, né? Para manter os 10 mil sem problema nenhum ao mês. Então, essa daqui é a imagem do nosso produto. Essa cerveja é a embalagem já com o nosso rótulo, a cerveja Austrália de Tasmânia, que a gente procurou devido à receita dela, um nome que remetesse à origem da cerveja, por ser uma cerveja premium, uma cerveja de boa qualidade, e que buscamos agregar a ela um valor gourmet, que ela tem uma boa aromatização. Buscamos um nome que remetesse às origens da cerveja. Agora a parte que interessa, a parte de questão de lucro. Por que vamos investir numa microcervejaria? Por que investir nessa microcervejaria? Porque essa microcervejaria, segundo as projeções, vai ter um lucro, vai nos dar um retorno financeiro grande. Embora tenhamos os custos, a implantação, o tempo de 2 meses para começar a comercializar, ter a primeira remessa, no primeiro ano já se paga esse investimento. No primeiro ano temos ali um lucro de 255,12 reais ali, e isso remete mensal um lucro de 60.771 reais. Isso supondo que vendessem quantos mil litros por mês? Vendesse toda a produção, os 10 mil litros. Com 10 mil litros. Isso, com 10 mil litros de produção. E vendo a projeção que foi feita anteriormente, com um crescimento de 5%, podemos ver que o investimento vai nos rendendo cada vez um lucro maior, trazendo assim uma maior tranquilidade para o investimento nesse projeto. Sendo assim, o maquinário da Dragon Beer, que nos dá toda uma parte de suporte, que a gente não precisa se preocupar em contratar técnicos ou contratar uma mão de obra terceirizada para fazer essa manutenção, ele já nos fornece, e são um material de boa qualidade. A Dragon Beer já está no mercado há muito tempo, e ele tem essa credibilidade de nos fornecer um material de qualidade com um custo um pouco elevado, mas o processo é totalmente automatizado. Então, com certeza, seria um investimento muito viável de ser feito e traria lucro logo no primeiro ano de investimento. É com isso que eu finalizo ali, mostrando a maquete para vocês. Essa é uma maquete da Tasmânia Austrália, né? Então aqui está a parte inicial do processo, matéria-prima, entre os grãos já vêm maltados.
para iniciar o processo, para a gente não ter o processo de maltagem dentro da instalação. Aí ele já vem para a parte de moagem de grãos, aqui está o moedor. Da moagem vai para a cozinha, né, como eles chamam. Então ele vai fazer todo o processo de extrair o amido dos grãos, fazer a mostura, né? E da mostura ela vai refrigerar tem a placa de troca de calor, né? Pequenininha ali, lateral. E ela vai reduzir essa temperatura do mosto para jogar nos fermentadores. Aí ela, atingindo a faixa de 30 graus, já dá para pôr as leveduras para elas começarem a fazer o processo de fermentação. A fermentação da nossa cerveja, ela leva em média 20 dias. Aí mais 15 dias para maturação, que daí é reduzido a temperatura próximo de zero, né? É maturado mais 15 dias, e daí vem para o processo de invase. Aqui está a bomba transfega, né? Ela vai fazer a transferência dos líquidos pela instalação. Então entra as garrafas vazias, novas, né? Passa por um processo de esterilização, eles limpam ela, fazem... Porque se houver contaminação em qualquer parte da etapa, altera totalmente a qualidade da cerveja. Porque eles chamam de leveduras selvagens. E aqui na sala tem leveduras também. Se a gente fizesse o processo de cerveja aqui sem a levedura, alguma levedura ia entrar lá, ia ter uma cerveja selvagem, ia ter que descobrir no final do processo o que originou. Então, aí que mostra essa tabela periódica, né? Daí que vem essa tabela. Então ela vem pelo processo de lavagem. O bloco branco está destacado porque é ali que é o invase. Então, o sistema de invase, ele reduz a geração de espuma, né? Para não precisar injetar CO2 depois na cerveja. Aí vem a parte que tampa ela e a última máquina rotula. Depois ela vem pelo processo de pasteurização, que é por imersão e banho, né? E ela está pronta para ser embalada. Aí a gente colocou em embalagens, em packzinhos de 6 unidades, né? E ali está pronto para venda. Aí tem um escritório pequeno, né? Como são 6 funcionários, a carga de 8 horas, né? Então, só que são poucos funcionários, né? A fábrica é bem automatizada, então tem o hall de entrada ali para recepcionar visitantes e tal, e dá para fazer uma visitação, só conhecer a cervejaria também, gerar futuros consumidores aí, clientes. Esse é o nosso trabalho.